Ocupo a tribuna nesta tarde para relatar a Vossas Excelências e a todos que acompanham esta sessão pela TV Senado e pela Rádio Senado, a todos os brasileiros, um fato acontecido na manhã de ontem, na Comissão de Constituição e Justiça, que eu considero como uma das oportunidades que o Senado da República deixou de utilizar em favor dos brasileiros, especialmente daqueles que precisam, na hora mais difícil de suas vidas, de oportunidades e condições adequadas para recuperarem a saúde, que é o patrimônio maior de todo cidadão e de toda cidadã, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. E quero começar relatando que na eleição de 2010, quando concorri à vaga de senador da República, eu me encontrava no município de Anitápolis, em Santa Catarina, fazendo a campanha ao lado do senador Luiz Henrique e dos demais candidatos e percorrendo o comércio no entorno da praça central do município. É um município pequeno da região da Grande Florianópolis, a capital do nosso estado. Eu adentrei a uma pequena farmácia e, ao pedir o voto para a senhora que atendia na farmácia, recebi dela uma manifestação de carinho, uma manifestação de apreço que me chamou a atenção. Ela pronunciou as seguintes palavras: "Finalmente eu lhe conheço. Eu votei no senhor para deputado estadual, votei em todas as suas candidaturas a deputado federal e nunca havia lhe cumprimentado. E já que o senhor está aqui pedindo o meu voto, eu prometo lhe confiar o meu voto, mas quero do senhor um compromisso. O compromisso de fazer com que no Brasil os medicamentos tenham seu preço reduzido, porque no nosso país o preço dos remédios é muito caro e o povo não pode comprar todos os medicamentos que necessita para recuperar sua saúde." Aquela senhora, de nome Anita Davi de Almeida Coelho, era a esposa do proprietário da farmácia. E ela, obviamente, preocupada com a vida dos seus clientes, das pessoas que precisavam de medicamentos naquele pequeno município e que iam à única farmácia que lá existia, precisavam de uma atenção. Eleito senador, me valia aqui da competente assessoria da consultoria legislativa e começamos a analisar qual seria o melhor procedimento para dar atenção e atendimento ao pedido que a dona Anita me fez. A sugestão que a consultoria me apresentou foi a de apresentarmos uma proposta de emenda constitucional que tratasse do assunto. E, ouvida essa sugestão, eu, a partir da redação dessa PEC, passei a colher assinaturas de todos os senadores. E digo, senhora presidente, desde a Constituição de 88, foi a primeira proposta de emenda constitucional apresentada neste Senado, com a assinatura dos 81 senadores detentores do mandato. Pessoalmente, eu fui pedir a assinatura de cada um. Vossa Excelência assinou, senadora Ângela Portela. O senador Pedro Simon assinou. O ex-senador Itamar Franco assinou. O ex-presidente e senador Fernando Collor assinou. Todos os senadores e senadoras com mandato naquela oportunidade subscreveram a proposta e manifestaram-me o seu convencimento de que ela era uma grande proposta que poderia ser discutida e debatida neste plenário e nesta casa. Apresentada a proposta perante a mesa diretora do Senado, comecei a receber manifestações de várias entidades que reúnem as empresas que produzem medicamentos no Brasil, empresas nacionais, depois as empresas internacionais, as multinacionais, as entidades de classe que representam as farmácias, que representam os farmacêuticos, que representam as casas de misericórdia, os hospitais comunitários, o poder público,
porque, pasmem, Vossas Excelências, no Brasil paga-se 33,9% de imposto sobre medicamentos de uso humano. As prefeituras municipais do nosso país compram medicamentos por processo licitatório para dar atendimento através dos postos de saúde para a população que procura o serviço médico. E a prefeitura municipal paga impostos para as companhias que distribuem medicamentos, e essas companhias pagam, por sua vez, o imposto para as indústrias produtoras, e as indústrias produtoras, por sua vez, pagam e recolhem os impostos para o governo. Ou seja, se um prefeito municipal compra R$1 milhão de medicamentos para os postos de saúde do seu município, este mesmo dinheiro que o prefeito paga para as companhias distribuidoras, 33% do dinheiro vai para os cofres dos governos estaduais e para os cofres do governo federal. Ora, se o prefeito paga com dinheiro da municipalidade impostos para o governo do Estado e para o governo da União, não faz sentido, senador Pedro Simon, que o prefeito municipal depois tenha que vir aqui a Brasília, seja lá na Câmara dos Deputados, seja aqui no Senado, reivindicar para senadores e deputados emendas parlamentares para comprar ambulância, emenda parlamentar para construir posto de saúde. Não faz sentido fazer o dinheiro passear no poder público para que a solução do problema da saúde não se constitua numa verdade. Também é preciso mencionar que o cidadão brasileiro que constata uma doença vai a um médico e recebe do médico uma prescrição de uso de medicamento, digamos, 3 caixas de remédio por 3 meses, R$50 cada caixinha, pague nos R$50 que dá ao farmacêutico 15 de imposto no mesmo medicamento. Muita gente não tem os R$50 para pagar pela caixa de remédios. E aí, obviamente, ele não toma o medicamento todo, prescrito na quantidade estabelecida, e volta a adoecer. Eu tenho dito muitas vezes, em várias palestras que fiz sobre esse tema, uma gastrite pode ser curada com um medicamento muito barato e tomado e ministrado durante 2 ou 3 meses. Mas se aquele medicamento tem 33% de impostos, obviamente que a pessoa que tem uma renda pequena não toma o medicamento até o final. E de gastrite em gastrite, aquilo se transforma em úlcera. E a úlcera só tem uma solução: cirurgia. E cirurgia exige investimentos do SUS, internação hospitalar, licença médica do trabalho. E depois de feita, ainda exige medicamentos mais caros para que o sucesso da cirurgia se comprove e se confirme. Ora, senhores senadores, senhoras senadoras, não há como contestar a validade de uma PEC como esta. Não há como contestar a necessidade de fazê-la, mesmo porque, e aqui vale mencionar, antes de ouvir o senador Pedro Simon, os Estados Unidos da América, o Canadá, o México, a Inglaterra, a Colômbia, a Venezuela têm uma política de tributação zero em todos os medicamentos, inclusive na cadeia produtiva. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, a gráfica que imprime a bula que é colocada na caixinha do remédio não paga imposto sobre a bula. Lá nos Estados Unidos, a empresa transportadora, que equivale aqui ao nosso SEDEX, quando leva medicamentos de um lado para o outro do país e entrega no domicílio da pessoa, não paga imposto sobre o frete, porque a isenção se dá em toda a cadeia produtiva. E aí eu pergunto a Vossa Excelência, se esses países fazem assim, por que o Brasil não pode? Segundo, em outros países desenvolvidos, como Suíça, Alemanha, Itália, Japão, Portugal, o total de impostos não ultrapassa 6%, 7%, 8%. Aqui é 33%. 33%. Muito alto. E ontem, lamentavelmente,
a Comissão de Constituição e Justiça não aprovou o relatório do eminente senador Luiz Henrique da Silveira, que aprovava a nossa proposta de emenda constitucional. A senadora Gleisi Hoffmann, na sua missão de interpretar a opinião do governo, fulminou com seu relatório contrário a possibilidade de a maioria dos senadores aprovarem a matéria. E ela foi rejeitada na comissão. Por isso, o Brasil continua sendo o primeiro colocado no mundo em impostos sobre medicamentos. E pedindo à nobre presidente uma carência de mais alguns minutos, pelo menos uns 5, para eu poder ouvir o senador Pedro Simon e depois concluir meu pensamento, lhe agradeço. Senador Pedro Simon, com a palavra, por favor. Eu felicito Vossa Excelência pela apresentação do projeto e felicito Vossa Excelência pelo recurso que eu tive a honra de também assinar para o projeto vir a esse plenário. Esse é um daqueles projetos que praticamente tem a unanimidade do interesse, da simpatia e da vontade de ser até o autor do projeto, porque a importância dele é totalmente previsível. Um país que nem o Brasil, que tem tantos problemas e tantas dificuldades. Um país que nem o Brasil tem uma carga tributária das maiores e das mais irresponsáveis do mundo. Um país que se orgulha de ter algumas medidas de alcance social, como Bolsa Família, etc. e tal. Pagar o abusivo e ridículo imposto sobre medicamento é algo que não passa pela cabeça de ninguém, que não tem a compreensão de que não se entenda a importância do projeto de Vossa Excelência. O projeto de Vossa Excelência é daqueles que vem atrasado, há muito tempo já devia existir, e que nós temos a obrigação de aprová-lo. Não há dúvida nenhuma, nós temos a obrigação de aprová-lo. Imposto é algo que existe no sentido de que o Estado possa se manter. O Estado, que é uma sociedade organizada, tem responsabilidade, tem obrigações, tem deveres, mas para isso precisa ter uma arrecadação, precisa ter nas suas mãos os meios necessários para isso executar. Mas o imposto sobre medicamento, num país como o Brasil, é uma irresponsabilidade. Vossa Excelência traz um projeto de uma importância infinita e que eu tenho certeza vai ser aprovado nessa casa. Tenho uma convicção que ele vai ser aprovado nessa casa. E que bom que seja emenda constitucional, porque se a opinião da senadora significa realmente o pensamento do governo, significaria que se o seu projeto fosse aprovado, o governo vetaria. Mas como emenda constitucional, graças a Deus, não depende do governo. Tenho certeza que será votado nessa casa, tenho certeza que Vossa Excelência terá êxito e tenho certeza que será um marco muito importante na vida dos brasileiros. Realmente, com a péssima saúde que temos, com a desorganização do nosso SUS e tudo mais, ter isenção, que o cidadão possa comprar o seu medicamento, muitas vezes até quase que pela metade do preço, é realmente muito importante. E Vossa Excelência, por favor, no meu nome, dê um abraço na proprietária da farmácia que lhe deu essa feliz ideia. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Pedro Simon. Agradeço e incorporo a brilhante manifestação de Vossa Excelência ao meu pronunciamento. Eu quero aqui, ainda me valendo desses minutos, que pela gentileza da senhora presidente posso utilizar, registrar e informar aos brasileiros. A minha proposta de emenda constitucional inicialmente previa a isenção de todos os impostos. Depois, no aperfeiçoamento e na discussão da matéria, nós decidimos incluir também as taxas e contribuições, porque as taxas e contribuições incidentes sobre os produtos, PIS, COFINS e tudo mais, também encarecem o produto. E também as taxas de registro de medicamentos também encarecem o produto. Por isso, a proposta foi modificada na sua tramitação e se dirigiu e se destinou, finalmente,
apenas aos tributos federais, porque os tributos estaduais, como por exemplo o ICMS, eles podem ser objeto de deliberação do CONFAS e poderia haver uma decisão dos governos estaduais quanto à sua redução em todo o Brasil sem necessidade de uma emenda constitucional. Aliás, é bom dizer, existem medicamentos que na cidade de Rio Negro, vizinha da cidade de Mafra, Rio Negro é Paraná, Mafra é Santa Catarina, as pessoas cruzam o trilho para comprar o remédio do lado de lá porque ele é mais barato. Porque o imposto no Paraná, neste caso, é mais barato que o de Santa Catarina. Entretanto, o Rio de Janeiro pratica impostos sobre medicamentos acima de 20%, quando a maioria dos estados brasileiros pratica impostos na faixa de 17%. Há, portanto, necessidade de os governos estaduais se entenderem. O meu projeto, a proposta de emenda constitucional, previa e prevê a imunidade tributária de todos os impostos, taxas e contribuições federais. E se isso fosse aprovado, não faríamos nenhuma coisa nova. É preciso mencionar, em 1988, quando se fez a Constituição, se colocou lá no artigo 150 da Constituição que dinheiro de partido político não paga imposto, dinheiro de igreja não paga imposto, dinheiro de empresa que edita jornais e revistas não paga imposto. Por quê? Porque não se pode cobrar imposto pela fé. Parabéns aos constituintes. Não se pode cobrar imposto sobre a notícia. Parabéns aos constituintes. Não se pode cobrar imposto sobre a ideologia. Parabéns aos constituintes. Mas a minha pergunta é, e sobre a dor pode? Está na hora de o Brasil acordar. Não é mais possível a gente atribuir ao governo, ao partido político, seja ele qual for, a responsabilidade pelo sucesso do Brasil. É só fazer as coisas certas e acabar com o imposto sobre os medicamentos, com certeza é uma das coisas mais certas que poderíamos fazer. Por isso, senhora presidente, comunico, na Comissão de Constituição e Justiça, a PEC foi rejeitada. Mas eu apresentei um recurso que contou com a assinatura do senador relator Luiz Henrique, como contou com a assinatura do nobre senador Pedro Simon e de muitos outros, recorrendo à mesa para que a PEC venha direto ao plenário e aqui mereça avaliação e julgamento. Por isso eu conclamo a todos os brasileiros, a todos aqueles que entendam que esta proposta é adequada, sejam sindicatos, entidades de classe, entidades representativas, que manifestem-se e peçam a seus senadores dos seus estados e até a mesa diretora do Senado que priorize a votação da matéria. Assim nós vamos fazer com que no Brasil as pessoas doentes enxerguem um pouquinho mais a possibilidade de recuperação do seu maior patrimônio, que é a saúde. E agradeço a dona Anita Davi de Almeida Coelho, uma ilustre eleitora catarinense que me fez esse pedido. O pedido não veio da indústria, o pedido não veio do mundo político, o pedido não veio de uma pessoa importante ou formadora de opinião. Veio de uma balconista de farmácia. E em nome dela eu me empenhei durante 3 longos anos para que esse projeto tivesse um final feliz. Não teve, mas também não acabou, porque nós vamos continuar brigando para que ele mereça aprovação. Muito obrigado a vossa